Olá, querido e querida, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Pela Manhã, segunda-feira, 8 de junho de 2026, semana do meu aniversário, aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Inclusive, ainda não disponibilizei a caixa postal pra vocês, né? Mas durante a semana eu vou colocar aqui, gente. E como eu disse pra vocês, pra mim é um mês, tá? É o mês do aniversário, então pode mandar presente esse mês inteiro. Inclusive, esse final de semana eu desfrutei de um presente, que nem foi de aniversário, mas foi um presente. Uma seguidora aqui do Pela Manhã disponibilizou uma casa em Búzios pra gente passar uns dias e eu descansei, foi maravilhoso. Muito obrigada, Roberta. Coisa linda, Deus é maravilhoso. Que essa semente que você lançou na minha vida, o Senhor multiplica 30, 60, 100 por 1. Além disso, estive em 3 rios, ganhei sabonete de aniversário, tá uma coisa linda. É esse mês e é essa semana, aleluia, que eu irei 40. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, durante a semana eu vou disponibilizar aí a caixa postal. Pra você também que quiser enviar alguma coisa da sua marca, fiquem à vontade, tá certo? Vamos para os nossos combinadinhos. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você que não ativou o sininho, ative. Deixe o seu like se esse devocional está fazendo sentido para você. Lembrando que estamos no mês dos dons e talentos. Estamos falando sobre dons e talentos com o objetivo de desenvolver tudo aquilo que Deus nos deu. Então já deixa o seu like se tem feito diferença para você. E quero falar algumas coisas em especial com a galera que faz parte do grupo do WhatsApp Pela Manhã. A gente abriu alguns grupos aqui pra gente estar mais junto, disponibilizar um conteúdo exclusivo pra vocês lá. E sexta-feira foi dia de abrir o grupo pra galera contar o que tá achando aí do devocional, como tem virado a chave, se tem sido bênção. E teve depoimentos maravilhosos lá, testemunhos de vida, mudança de mente, gente que deu uma virada 360, glória a Deus, pessoas que estão passando por lutas, mas que estão sendo confortadas de alguma forma pela manhã. Deus tem usado essa ferramenta e eu glorifico o nome dele por isso. E lá no grupo do WhatsApp a gente disponibilizou uma enquete falando sobre o método OICA. Desde que abriu praticamente o Pela Manhã, né, nós começamos o devocional, eu falo para vocês do método OICA, que é o meu curso gravado e que tem por objetivo te ajudar a ler melhor a Bíblia. Olhando algumas mensagens lá no grupo, eu percebi que seria interessante abrir uma turma nova ao vivo do método OICA. Então, o método OICA que eu disponibilizo aqui, ele é gravado. Você tem acesso por 1 ano e pode fazer a qualquer momento. Mas a turma que eu vou abrir lá para os membros do grupo, ela vai ser ao vivo, online. Então, fiquem atentos. Não são muitas vagas, porque quando eu dou o curso ao vivo, tem oportunidade de pergunta e resposta, então não pode ter muita gente, senão fica aquela loucura, né? Mas você que tá lá no grupo do WhatsApp vai receber maiores informações pra gente abrir uma turma do método OICA ali, ó, tete a tete comigo. Então, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, fique ligado no grupo, que vai sair lá o curso, tá certo? E para todos que participam aqui do devocional, está disponível 2 coisas. Primeiro, a apostila. Carmozina, como que funciona a apostila? Pois bem, entenda. Você vai se inscrever. Mensalmente, você pagará uma taxa e todos os dias você recebe em formato de apostila o conteúdo que é compartilhado aqui. Então, vai ser muito mais detalhado, vai ter exercício, você pode baixar todos os dias o seu PDF para fazer juntinho aqui com o devocional. E temos uma novidade também para a galera que participa aqui do devocional. Aqui na plataforma do YouTube tem uma ferramenta chamada Seja Membro. E para quem vai ser membro, já tem uma galera que já é membro lá, tem alguns benefícios, como por exemplo comentar, o comentário fica visto e tudo mais, mas não vai ficar só por aí não. Vai ter conteúdo exclusivo lá também. Então você que tá sempre aqui no Pela Manhã, seja membro desse canal, que eu vou liberar uma coisa boa pra vocês lá. Sempre final de semana vai ter conteúdo bom pra galera que é membro, tá certo? Tudo isso aí disponível pra vocês no Pela Manhã. Tô boazinha porque é meu aniversário, então eu tô legal. E aí tem muito conteúdo vindo pra galera que fala que sente minha falta final de semana, sente saudade. Seja membro que você vai ter conteúdo final de semana também, tá certo? Dito tudo isto, o tema de hoje é: dons não são para a vaidade. Ih, que tocou na ferida, em que luta?
Que batalha, que funil. Dons não são para a vaidade. E a gente vai meditar em Romanos. Não falei o texto, né? Mas eu vou dar uma goladinha aqui no meu café. Tu abre aí, Romanos capítulo 12, versículo 3. E tudo isso que eu falei, gente, grupo, apostila, método OICA, tudo isso tá na descrição do vídeo, tá? Tudo bonitinho. O que te interessou, você vai lá, vai estar disponível para você, tá certo? Romanos 12, capítulo 12, verso 3. Paulo, vamos para Paulo, apóstolo Paulo. Eu amo Paulo, né, gente? Vocês sabem. Vou até grifar aqui meu texto porque não está grifado. Romanos 12, 3. Vamos lá? Vamos entender a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Diz assim o texto, já achou aí? Romanos 12, 3. Diz assim o texto: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Glória a Deus. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Quem me conhece aqui, como me acompanha já há um tempo, sabe, sou completamente apaixonada por ele. Inclusive, a minha pós-graduação foi o Novo Testamento aplicado. Sim, sou pós-graduada. Quero me tornar doutora, quem sabe em breve, né? E a minha pós-graduação foi voltada para o apóstolo Paulo, porque ele escreveu a maior parte, né? Boa parte do volume do Novo Testamento ficou da responsabilidade dele. Desculpa. Ficou na responsabilidade dele e ele fez isso muito bem, com muita excelência. Glória a Deus por isso. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. E eu gosto muito quando ele traz essa coisa do equilíbrio, que é algo que eu sinto que falta na nossa geração, né? Na verdade, eu acho que sempre na humanidade o desequilíbrio é a porta de muitas coisas, né? São pessoas que vão muito pro lado da autodepreciação, do excesso de baixa autoestima, né? Uma estima muito abaixo do que se deve e sobre si mesmo, uma depreciação, uma falta de credibilidade, uma tendência a se excluir. E eu não estou falando de humildade, eu estou falando de depreciação, são coisas completamente diferentes. E outros já vão partir para a vaidade, que também pode ser um mecanismo de defesa da autodepreciação. Tem pessoas que se veem tão aquém que se tornam vaidosas para se protegerem na vaidade. Então, se veem aquém, se veem menor, se veem inadequadas e para de alguma forma mudar esse sentimento se tornam vaidosas demais, criam uma capa ali de soberba. Então, o desequilíbrio, tanto ao céu ou tanto ao mar, o desequilíbrio, ele é desfavorável para a saúde emocional, para a saúde espiritual, para a saúde física. Qualquer desequilíbrio é assim. Por exemplo, se você entrar numa vibe, eu vou me alimentar bem, vou comer só fruta, você vai ficar com um déficit de proteína enorme, você vai ficar com um déficit de fibra, de outras coisas, né? Não, fibra tem na fruta, perdão. Mas você vai ficar com um déficit de outras coisas. Então, vou malhar muito. Também pode ter lesões, pode ter dificuldade. Mas não vou cuidar de nada, só vou comer fast food, não vou ligar para nada. Também vai ter problema com sedentarismo. Então, note que todos os extremos, todas as pontas, todos os desequilíbrios, eles são prejudiciais. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo, você não tem que ter um conceito mais elevado, mas também não tem que ter um conceito abaixo. É equilibrado. Então você precisa saber no que você é bom. Você precisa valorizar quem você é, até porque Deus enviou o seu filho para morrer no teu lugar. Se você não tivesse valor, Jesus não faria sentido Jesus abrir mão da glória dele para vir te salvar. Porque Jesus faria isso para salvar alguém que não merece ser salvo, que não é digno de ser salvo? Isso não faz sentido nenhum. Então a autodepreciação,
É como dizer para Jesus: teu sacrifício foi à toa, melhor se você tivesse ficado no trono, porque eu não valho nada, ninguém vale nada, não temos nada de bom, não há nada em nós que vale a pena ser salvo e não valeu de nada. De fato somos corrompidos, de fato temos a maldade em si, mas somos filhos, somos a coroa da criação. E Deus olhou para nós e entendeu que precisávamos de resgate, nos resgatou. Então existe valor em mim, existe valor em você. E além do valor que existe por sermos criatura, imagem e semelhança do Criador, ainda existe o que Ele nos dá, que são os dons e talentos. Então você precisa sim se valorizar dentro dessa lógica, até porque só será capaz de multiplicar o talento quem reconhece que tem. Se você reconhecer que você tem um dom, que você tem um talento, você pode multiplicar. Se você não reconhecer, se você ficar sempre se depreciando, se diminuindo, não enxergando o valor em você mesmo, você não vai multiplicar nada. Mas quem tem o valor elevado, quem vai para outra ponta, para quem acha que se o culto não acontece, se a pessoa não está, para quem se sente muito usado, não, porque Deus comigo é diferente. Esse sentimento, essa sensação, ela é perigosa, porque ela vai tocar na vaidade. E a vaidade é um campo perigoso. A vaidade é um terreno pedregoso. E foi na vaidade que Lúcifer tropeçou. Deus, ele distribuiu dons, talentos, habilidade com propósito, né? E o propósito é glorificar a ele. É fazer com que o nome dele seja glorificado e conhecido. Então, os dons e talentos é primeiro para Deus. Por isso que a gente diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, é dele porque ele deu e volta para ele porque a gente usa para adorá-lo e é por causa dele que a gente exerce. Então, tudo gira em torno de Deus. Não é sobre mim, não é sobre você. E Lúcifer, ele foi criado com grande beleza, ele foi criado com honra, com privilégios. Lembrando que ele é uma criatura também, né? Ele não é um Deus, porque Deus é Deus, que existe desde a eternidade, né? Existir desde a eternidade é até contraditório, né? Até ignorante falar isso. Ele existe, porque a eternidade não tem início e não terá fim. Ele sempre existiu. E Lúcifer não. Lúcifer ele foi criado nessa matemática aí. Quando Deus criou o mundo, criou a luz. Quer dizer, anterior à criação do mundo, Deus cria Lúcifer. E ele foi criado com beleza, com honra, com privilégio, com grande poder, abaixo de Deus, um ser o maior ser abaixo de Deus, por assim dizer, né? O Criador investiu nele uma criação esplendorosa, mas ele permitiu que o orgulho dominasse o seu coração. E ele começa a acreditar, né, que pode ser maior do que Deus. Então, o dom que ele tinha, a beleza que ele tinha, o privilégio, o lugar, fez com que ele se envaidecesse. E esse excesso de vaidade fez ele cobiçar o incobiçável. Ele, como criatura, não poderia sentar no trono do Criador, nunca vai poder. E foi condenado pela eternidade por causa disso, né? Por querer isso, por ansiar por isso. Em vez dele reconhecer que tudo vinha de Deus, ele desejou ser igual a Deus, exaltar-se a si mesmo. E a gente muitas vezes reproduz isso aqui, né? A gente acaba se colocando por causa dos dons que Deus deu no lugar de Deus. Tem pessoas que vão ficando tão altivas, tão soberbas, e isso não tem a ver com talvez reconhecer o talento grande que tem, o dom que tem, ou exigir minimamente algum tipo de reconhecimento ou de cuidado, não. Eu não estou falando nesse nível, não. Eu estou falando do nível de desacreditar que depende de Deus. De desacreditar que aquilo que faz não faria se Deus não estivesse. Tem gente que esquece que se Deus não entrar no negócio, se Deus não estiver, não acontece. Tem gente que acredita que dá conta de fazer na força do próprio braço. O orgulho transformou um dom em motivo de queda. E essa que é a grande sacada que a gente precisa ter nesse tempo. Existem pessoas com grandes dons que por causa dos dons caem. Por causa dos dons abrem brechas. Por causa dos dons se corrompem. Não corrompe por pecado, se corrompe pelo dom. Olha que coisa
bizarra, né? Mas é uma realidade. Pessoas que começam a negociar o dom, pessoas que tratam mal as outras porque se sentem melhores, se sentem superiores, líderes abusivos, pessoas que são arrogantes porque cantam bem, porque pregam bem, porque cozinham bem, porque falam bem. Essa pessoa, ela se perdeu, não foi no pecado, ela se perdeu, foi na graça. Por ter sido, por ter recebido graça, elas se perdem. Para explicar bem o que eu estou querendo dizer aqui, vou usar o exemplo de Sansão. Sansão foi um cara que recebeu um dom extraordinário, um dom nunca recebido antes e nunca recebido depois. Exerceu uma força que chocava não só a nação de Israel, como a nação inimiga. Mas aquilo encheu tanto ele, tanto o ego dele, ele se achou tão autossuficiente que ele esquece que aquilo vinha de Deus, que aquilo era um segredo dele com Deus, que aquilo era um presente, um acordo, um propósito entre ele e Deus. E por esquecer dessa parte, se perde. Um dia acorda careca, sem força, porque a vaidade o levou para um precipício e ele simplesmente caiu dali, né? Que foi a convivência com Dalila. Então, o orgulho transforma dom em motivo de queda. Nem sempre cairemos no pecado, podemos cair também nos dons e talentos. Escute isso que eu estou te falando. E aí eu me lembro de uma história. Durante muito tempo, né, eu fui cabeleireira, vocês sabem disso, né? Quem não sabe, estou contando aqui. Eu trabalhei com cabelo muito tempo, com trança, com implante. Por isso que eu gosto de cabelo, eu gosto de mudar, eu gosto da estética preta, né? Das mulheres pretas que mudam muito de cabelo e tudo mais. Eu amo isso. E meu sonho era viver disso, né? E eu trabalhei muito tempo com um salãozinho próprio. E aí eu me lembro que tinha uma missionária que ela ia lá no meu salão fazer trança e ela contou a história do filho dela. Deus começou a usar o filho dela muito novinho, adolescente praticamente, e ele tinha um dom de cura. Então ele orava pelas pessoas e Deus fazia coisas extraordinárias, como, por exemplo, cura de ferida, pessoas vomitando e depois chegando para fazer um exame, vendo que o diagnóstico tinha mudado. Eram coisas muito profundas mesmo que o rapaz, né, fazia em Deus. E ele foi ficando mais velho, foi se consagrando, tendo uma vida de monte, tendo uma vida de oração. E chegou num ponto onde ele estendia as mãos sobre as pessoas e o tumor, assim, tumor de câncer, vi na mão dele. O cara, assim, era usado na profundidade. Só que ele começou a ficar muito famoso na região onde ele morava, ali por perto. Começou a ser convidado para ir em muitas igrejas, vigílias e tudo mais. E começou a pedir ofertas muito caras, coisas absurdas, fora das condições das igrejas que ele ia. Mas os irmãos pagavam porque sabia que onde ele pisava ia ter cura, ia ter manifestação. E ele começou a negociar, ele muito novo, né? Porque foi usado desde criança. E ele começou a negociar. E aí a mãe dele falou: não sei mais o que fazer, porque ele sai das vigílias, ele tá de carro, ele tá de moto, ele tá com dinheiro. E ele pega o dinheiro das ofertas e vai para baile de favela. E lota o carro de mulher, lota o carro de amigo, de cachaça e vai pros bailes beber, zoar. E no dia seguinte acorda de tarde para tomar banho, se arrumar e ir para outro culto. E ele começou a viver nessa bagunça e o dom ali sendo exercido, né? E orava e as pessoas eram curadas mesmo, né? Isso dá um parafuso na cabeça porque a gente acha que quem faz é o homem, mas quem faz é Deus. E o Senhor, apesar de ter uma misericórdia que se renova a cada manhã, ele também, a Bíblia também diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então a gente precisa entender que às vezes a gente olha, né, para uma pessoa exercendo dom, exercendo talento, com vaidade, com mentira, e a gente acha estranho, a gente fica com uma interrogação na cabeça, tipo, a pessoa vai fazer o que ela quiser e vai dando certo, mas não. Uma hora Deus permite, né? Uma hora Deus permite. E Deus permitiu na vida daquele rapaz. Ele foi avisado algumas vezes de que Deus ia parar ele. Os profetas começaram a se levantar e falar: rapaz, toma atento, rapaz, você sim vai descer, você tá achando que você é Deus, você não é Deus. E aí até que um dia, ele nessa zoeira, nessa bagunça toda, ele sofre um acidente de moto. E eu me lembro que só em internado ele ficou em coisa de 6 meses, gente. Foi um acidente muito feio mesmo, ele ficou entre a vida e a morte. Ficou com várias sequelas e Deus permitiu. E aí, assim, não quero entrar aqui no debate, Deus fez dele pagar, não. Deus permitiu. Ele procurou, né,
pilotava bêbado e tudo mais, e ali a vida dele mudou completamente, e ele teve uma outra revelação, um outro nível de revelação em Deus, né? Porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. E eu lembro que eu sempre conversava com a mãe dele, ela falava: eu creio que meu filho vai voltar, Deus tem um dom maravilhoso nele, mas eu não sei nem se ele vai conseguir falar agora de tão mal que ele ficou. Infelizmente, meu salão fechou, né, por motivo de força maior, e eu não sei qual foi o fim desse rapaz, né? Ou qual foi o recomeço, por assim dizer, que eu acredito que ele teve um recomeço. Mas o que eu quero dizer é que o orgulho, ele nos leva num lugar, a vaidade, ela nos leva num lugar aonde o nosso dom, a gente pode achar que é dono do dom, ok? Ah, Deus me deu, então ele é meu, eu faço dele o que quiser. Gente, não dá para fazer o que quiser com as coisas de Deus, não dá. Ele é santo, ele é puro, e quando a gente permite que o orgulho cresça, que a vaidade entre, a queda, ela vai vir. E Lúcifer fez exatamente isso, né? Se orgulhou demais. E aquilo que deveria gerar adoração passou a alimentar a vaidade. Então, em Romanos, que foi o texto que a gente leu, né, a gente vê o quê? Que pensar sobre nós mesmo, além da conta, nos leva a agir como não convém, nos leva a acreditar que nós temos o domínio, de que somos responsáveis por aquilo, que a gente dá conta de desenrolar o que vem de Deus, o que se Deus tirar a mão, gente, é como o sino que retine. E a gente consegue perceber isso, porque tem gente que, por exemplo, tem um dom extraordinário, mas vai se perdendo na vaidade, vai ficando vazio ao longo do tempo. Você deve conhecer alguém assim. Eu conheço algumas pessoas assim. Que a gente olha e a gente fala: caramba, parece que perdeu o brilho. Parece que alguma coisa aconteceu ali. É a vaidade que entrou, né? E é muito fácil a vaidade entrar. Não é tão difícil assim. Ela entra pelo excesso de elogio. Às vezes as pessoas vão nos endeusando. Caramba, você me abençoou, você não sei o que, você não sei o que lá, você não sei o que lá. E se você deixar, você vai permitindo que aquilo entre no seu coração e você vai se vendo um pouco diferente. Muitas coisas, né? A fama, e a fama ilude muito, ainda mais nesse tempo onde a fama mudou muito, né? Porque antigamente famosos eram os globais, eram os jogadores de futebol. Hoje em dia, qualquer anônimo, tendo um vídeo aí viralizado no Instagram, vira um famoso, né? Vira um famoso, um conhecido. E tem gente que vai permitindo que isso entre no coração. E tudo isso vai estragando, né? O que deveria ser para ser vivido em santidade, o que deveria ser para ser vivido para a glória de Deus, o que deveria ser para ser vivido apenas voltado para Ele, né? Para que Ele seja conhecido e reconhecido. Quando entendemos que tudo que temos vem de Deus, usamos os nossos dons com gratidão, com responsabilidade e com humildade. Humildade não é dizer assim, não é se depreciar, gente, não é dizer, ai, não precisa não. Tem a galera do precisa não, eu sempre digo que eu sou do precisa sim. Não é sobre você ficar se diminuindo, se trazendo palavras pesadas do passado que falava coisas terríveis sobre você. Não é isso, gente. Mas é ter um olhar equilibrado de si mesmo, com responsabilidade, sabendo aquilo que Deus sim te capacitou para fazer e aquilo que Deus não te capacitou para fazer, aquilo que não dá conta, aquilo que não vai no alcance das tuas mãos, aquilo que não é sobre você, aquilo que é sobre Deus. Sansão, ele flertou com a vaidade e teve uma chance, né? Ele teve uma chance, ele teve o cabelo cortado, ele foi completamente humilhado, as consequências vieram, como veio na vida do rapaz que eu contei, mas ele teve uma chance. Qual chance ele teve, né? Ele não morreu, ele não foi assassinado, ele foi envergonhado. E no auge da vergonha, ele se humilha e ora. E a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Então, quando ele se humilha, ele fala: Deus, me perdoa. Só mais uma vez, eu amo essa oração, só mais uma vez me dá força para que de uma vez só eu me vingue dos meus dois olhos. Ele abraça as duas colunas e se vinga. Lúcifer não teve esse tempo. Lúcifer foi expulso dos céus com um terço daqueles que se rebelaram junto com ele e já está derrotado e em breve será preso, condenado, né, à condenação eterna por causa da vaidade. Então, é um autoexame que a gente precisa fazer. Examine o seu coração. Você tem usado seus dons para servir ou para ser reconhecido? Você quer ser visto porque uma lâmpada acesa tem que ser posta no lugar mais alto para que ilumine quem está nas trevas, ou por uma questão de exibição, por uma questão de aparecer? A gente precisa ser sincero com nós mesmos, olhar o nosso coração, fazer essas perguntas e, se a resposta estiver errada, refazer o caminho. É isso que a gente precisa se dar conta. Se não, perderemos Deus de vista, e isso é muito
perigoso. Por isso, não deixe o seu dom ser um motivo de vaidade. Por mais que você seja muito bom, muito boa no que você faça, saiba que é de Deus, Ele que te deu e é pra glória dele, tá certo? Se você chegou até aqui nesse devocional, a frase de hoje é: dom sem humildade perde o propósito. Dom sem humildade perde o propósito. Que o nosso foco seja Deus, que a gente olhe para Ele, autor e consumador da nossa fé, tá certo? Ó, guarda isso. Dom sem humildade perde o propósito. Que a gente possa aqui, de fato, entender em Deus tudo que Ele tem para nós, tudo que Ele já derramou, mas que a gente possa usar isso com muita responsabilidade, de um jeito equilibrado, nos olhando de maneira equilibrada, tá certo? Antes de você sair correndo para viver sua segunda-feira, calma, respira. Parou? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo por mais esse pela manhã. Obrigado pela tua graça e pelo teu favor que em nós opera. Guarda a nossa vida, ser conosco, ser com a nossa entrada e ser com a nossa saída, Deus. Que o teu favor esteja sobre nós e que a gente possa fazer essa autoanálise do nosso coração. Que a gente não se perca correndo atrás do vento, mas que os nossos olhos estejam fitos em ti. E que a gente saiba que todo dom, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Nada é nosso, não é sobre a gente, é sobre o Senhor. Obrigado pela tua graça, pelo teu favor que em nós opera. Nos dê uma semana linda, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Espero que esse devocional tenha feito sentido para você. Para quem já adquiriu a apostila, vai lá fazer seu exercício. Quem ainda não adquiriu, adquira. Todo dia sai o conteúdo resumido e mais exercício para te abençoar e fazer com que você vá mais fundo nesse pela manhã. E amanhã eu te espero pra gente dar continuidade ao mês dos dons e talentos, tá certo? Vai viver o seu dia de maneira linda. Um beijo, até a próxima. Tchau.